Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Eu Decidi Te Amar. Aqui você vai encontrar reflexões, podcasts que irão falar profundamente ao seu coração. É isso aí, com convidados especiais, pessoas capacitadas e assuntos extremamente relevantes para abençoar você e toda a sua família. Por isso, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seus comentários aqui embaixo e seja abençoado. Olá, nós estamos aqui mais uma vez para gravar o nosso podcast do Eu Decidi Te Amar, com um casal super especial, pessoas que são referências em sabedoria e entendimento, pessoas maduras que sabem o que falam, vivem essa verdade. A gente vai falar sobre esse tema que muitas pessoas têm buscado alcançar, que é a sabedoria. E meu marido agora vai apresentar para vocês quem que são essas pessoas, esse casal, amor. É isso aí, um prazer poder estar com vocês hoje, pastor Estevão Ripp e Brenda. É um privilégio para nós poder receber vocês aqui nesse nosso espaço que a gente tem para falar sobre coisas importantes, né, para a família, para o casamento. E eu não tenho dúvida de que vocês têm muito a agregar sobre esse tema sabedoria para a vida de todos aqueles que vão nos assistir. E eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem. Quem são vocês? Não é? Vocês estão no Brasil há quanto tempo? E o que vocês, né, têm a nos dizer a respeito disso? Muito bom. Eu fui criado em um lar britânico. E ali meus pais sempre falaram que a mulher fala primeiro. Então eu vou dar esse privilégio para minha esposa, porque ela nos representa muito bem. Ótimo, muito obrigada. Muito obrigada. Eu não fui criada num lar cristã, mas também minha mãe sempre falava primeiro. É uma coisa que é natural para nós. Mas meu nome é Brenda. E estamos aqui quase 50 anos. Imagino mais do que muitas pessoas que estão assistindo o programa aqui. Então é um prazer, amamos o Brasil, aprendemos muito sobre o Brasil, sabemos que tem muito mais para aprender, mas estamos aqui para servir. Ótimo. Meu nome é Estevão, em inglês seria Stephen, e o segundo nome é ainda mais complicado, Moffat. E o último nome deu um pouco de confusão quando chegamos, porque é Hip. E saiu a notícia que os novos missionários eram os hippies. Literalmente. Bem próximo àquele movimento que foi famoso dos hippies, então... uma igreja alternativa. Vocês vieram abrir uma igreja alternativa. Pastor, sendo que você conhece Osasco bem, devo já abrir o jogo e dizer, foi uma das primeiras igrejas que assistimos, ou visitamos, devo dizer, e o pastor nos apresentou como sendo hippies convertidos. Porque ele tinha ouvido que os novos missionários eram um casal pelo nome. Ele não entendeu que o nome era hippie. Ele entendeu que realmente os novos missionários eram hippies. Mas, como Brenda já falou, estamos desde dia 23 de fevereiro de 1974. Nossa. Então, vocês estão convidados no ano que vem celebrar, nem sabemos onde ou como vamos celebrar, mas vamos celebrar 50 anos no Brasil. Nossa. A terra que adotamos como nossa terra. Nossos 3 filhos foram criados aqui. O filho do meio, Brian, que é pastor Brian, nasceu no Brasil. Então, realmente é o nosso país de coração. Que lindo. Amém. E eu queria que vocês falassem, quando se trata de sabedoria, pensamos em alguém que tem um QI alto, né? A gente pensa em uma pessoa que se destaca profissionalmente. Só que aí o Tiago, no livro de Tiago da Bíblia, 3,17, ele diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos,
sem parcialidade e sem hipocrisia. Uau. Uau, que definição, né? Acho que poderíamos dizer amém e encerrar. Amém! Eu queria que vocês explicassem melhor o que seria essa sabedoria que vem do alto. Eu pessoalmente falo para as pessoas, para ter sabedoria que é real, você tem que ter uma intimidade com Deus. Como todas sabedoria, o puro vem dele. Então, se não tem aquela intimidade, então é muito difícil. E aí, peço a Deus ajudar você a usar este. Pensa antes de falar. Pede sempre a direção de Deus. Sabemos, se a gente está seguindo Deus, sensível ao Espírito dele, então ele vai nos dar sabedoria e nós vamos agir de uma maneira completamente diferente do que irmos reagir como pessoas humanas, não. Brenda e eu estávamos numa igreja domingo à noite e ouvimos uma pregação fantástica. E o pastor disse para eles num tema talvez um pouco paralelo, mas eu entendo que tem o mesmo princípio ou lição para nós. Ele falou: se você quer felicidade, não corra atrás de felicidade, nunca vai achar. E eu creio que se as pessoas dizerem: o meu alvo é falar assim, ser sábio, provavelmente, se eles não tiverem um encontro com Deus, ou certamente, eu vou dizer, sem um encontro com a fonte, como Brenda acabou de falar, a fonte de sabedoria, eles vão estar procurando um tipo de sabedoria para impressionar. E eu estou até cansado de ver pessoas hoje em dia, por causa esse desejo de ser celebridade e pensar que vamos nos tornar celebridades se somos sábios. Mas o que a irmã acabou de ler, a sabedoria que vem do alto, e o termo que a Brenda usou, intimidade com Deus. Então, sabedoria é um produto, vamos dizer. A sabedoria é um resultado. Isso, de certa forma, tem influenciado, não é? Como o senhor pontuou, que está cansado de ver pessoas midiáticas, não é? Porque o que elas buscam, na verdade, não é a sabedoria, é um reconhecimento. Né? E aí, quando elas se esforçam em buscar reconhecimento, elas se afastam da sabedoria. Quando a gente compreende, quando é que a gente consegue entender que isso está se tornando algo perigoso para a pessoa? Até que ponto ela, né, se expõe ao querer ser vista, né, e não procura um caminho, porque quem é sábio automaticamente será visto. Né? A sabedoria, ela destaca. Né? Mas por que as pessoas pegam o outro caminho, o caminho ao contrário, ao invés de pegar o caminho, que talvez um caminho mais comprido, mas que é um caminho mais certo? Uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas no mundo não procuram sabedoria. Eles não querem se expor a Deus e deixar Deus entrar nos seus corações ao ponto que tem intimidade. Então, as pessoas que geralmente que querem ser vistos, que querem fazer decisões, que querem sentir que estão em controle, não estão procurando sabedoria. Porque muitas vezes a maneira que Deus quer não é como a gente quer. Então, por que eu vou seguir o que eu não estou procurando? Quero sabedoria, mas eu quero essas coisas também. E só estão dispostos de abrir a mão a coisas assim quando realmente tem intimidade com Deus.
Aí que é a sabedoria. E as pessoas não são sempre reconhecidas. Pessoas no mundo olham para quem que não vai fazer isso, mesmo que eles iam avançar, ia ser melhor para o status, seria melhor para a família, certas coisas, recusam. Eles falam, eles não são muito, eles não têm sabedoria, não. Se eles estavam espertos, às vezes pensam espertos, Sim. eles iam conseguir isso, fazer isso. Mas não é a gente, Deus não procura em nós esperteza. Ele procura em nós serviço, humildade, Coração contrito, sabedoria, paz e servindo outros. Eu gostaria de pegar o gancho que o irmão deu para nós e Brenda já respondeu, mas dizer que a Igreja do Nazareno foi levantada para lembrar às igrejas que Deus deseja um povo santo. E um povo santo é alguém que diz, não sou eu, mas Cristo que vive em mim. É um povo que chega ao ponto que diz, eu vou morrer para a tendência carnal de me elevar, de me projetar. E eu vou me curvar perante Jesus Cristo e permitir que Ele seja o Senhor da minha vida. E o Senhor da minha vida inclui todas as áreas, e sabedoria inclui em todas as áreas. Sabedoria não é um interruptor que podemos ligar para impressionar pessoas e vamos falar de uma forma, agora estou na igreja, então eu vou, ou quando estamos na frente de outras pessoas, eu vou agir de outra forma para impressionar. Sabedoria é, como minha esposa explicou, é pessoas genuínas, pessoas cheias do Espírito de Deus. E se somos cheios do Espírito de Deus, é para exaltar a nós mesmos? Não. É para exaltar a Jesus Cristo. Então, talvez uma resposta que eu estou pensando agora mesmo, que uma resposta sobre o que é sabedoria. Sabedoria seria aprender com Jesus Cristo e andar nas pegadas de Jesus Cristo, como Ele andou entre os homens. Talvez aquilo seja mais fácil para algumas pessoas entender do que usarmos termos teológicos que geralmente usamos quando falamos de santidade. Eu sei que eu estou levando agora um pouco para fora de sabedoria, mas eu entendo que Jesus Cristo, que é Deus, que andou aqui entre os homens, demonstrou que sabedoria é. Sim. E às vezes ele teve que correr contra a cultura daquele dia. E o povo não entendia. Como é que você faz aquilo? E ele estava tranquilo, ele estava em paz, porque ele vivia em santidade ou com sabedoria. Né? Ele não deixava nem que os elogios afetassem ele, nem as humilhações, não importava, ele era aquilo e pronto. Inabalável, Jesus era inabalável. Pastor, de um lado, o Tiago está falando que a sabedoria vem do alto, né? Sim. Aí depois você vê o sábio Salomão falando que ela grita nas praças. Aí fala assim, a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a sua voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Então, ele está falando como se a sabedoria fosse alguém, né? Uma pessoa. Como o senhor interpreta esse texto, né? Ela está na rua, ela está na esquina, ela está nas praças. Parece que ele está falando de alguém, né? De uma pessoa. A sabedoria está ali na praça, ela grita em alta voz. Eu, obviamente, vocês me pegaram aqui sem eu até mesmo ver o contexto, porque todo versículo da Bíblia devemos sempre colocar em contexto, não é? Sim. Mas pensando assim em voz alta,
Eu diria que este mundo que Deus criou tem sofrido os efeitos do pecado, mas também podemos ver as impressões digitais de Deus no nosso mundo. E às vezes eu estou em alguns lugares onde eu digo, lá está uma expressão do amor de Deus. Uma criancinha, ou eu vi uma mãe ontem, e a mãe é exausta, mas ela estava ali cuidando da filha, não é? E eu pensei, esse amor faz parte da criação de Deus. Talvez aquela mãe nunca ouviu uma pregação ou leu a Bíblia, mas fomos criados à imagem de Deus. Essa imagem tem sofrido, mas ainda devemos entender que a imagem de Deus se reflete. Agora volto para a sua pergunta. Nas ruas, no mundo, e às vezes na nossa pregação somos tão obcecados pelo que está errado na política, no mundo, que não vemos uma coisa de beleza e dizemos, mas olha o que Deus criou. Quem foi que colocou aquela semente lá dentro? E ela foi germinada e foi crescendo e olha esta fruta que alimenta. E a gente precisa voltar para entender que a sabedoria é dizer, sim, há problemas, mas meu Deus é maior. O senhor está dizendo que você sabe, então, é sempre olhar com os olhos bons. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. A gente tem que procurar sempre ver coisas boas em qualquer situação, em qualquer Eu não quero pessoa. eu não quero ser humanista no sentido que, olha, o homem, afinal de contas, é bonzinho e tudo. Se procurarmos, vamos encontrar. Eu me lembro quando era começando a pregação, eu lia os livros, as mensagens, né, para tentar aprender como pregar. E um pastor disse que ele conheceu um homem que podia encontrar uma coisa boa em qualquer coisa. E ele falou que estava com um grupo de homens e entrou um cachorro. O cachorro era feio, não prestava para nada. Esse grupo de homens eram norte-americanos e gostavam de caçar com cachorro. E um deles falou, mas nem dá para caçar com aquele cachorro. Mas um homem, ele disse, naquele grupo de 5, 6 homens, disse, mas olha o rabo dele é perfeito. E ele sabe o que é que estou querendo dizer. Às vezes, damos a impressão que estamos só procurando coisas boas para falar coisas boas. Eu estou dizendo, eu vejo Deus como a fonte de sabedoria. Deus, a fonte do amor, querendo se expressar no nosso mundo. E eu estou um pouco cansado de algumas pessoas que só podem ver o que está errado no nosso mundo. Porque eu tenho uma fé radical. Eu tenho uma esperança radical. Que diz, meu Deus é Deus ainda. O governo não é Deus. O mídia não é Deus. Deus é Deus. Sim. A fonte de sabedoria. E com essa eu vou parar um pouco para dar vocês. Não, estamos sendo alimentados. Prazer ouvi-los. Para nós aqui, quem tem que falar são vocês mesmos. Privilégio poder ouvi-los. Tem um texto bíblico que está em João, capítulo 2, onde Jesus está cercado por uma multidão. E João vai dizer o seguinte, Jesus ele estava cercado por uma multidão e essa multidão aclamava. Mas Jesus não se confiava a essa multidão, porque conhecia quem era. Quanto mais a gente mergulha em Deus, mais a gente vai ouvir a Ele e calar as vozes que estão ao entorno. Eu acho que isso
vai trazer para nós esse olhar de esperança. E hoje a gente vê uma dificuldade, né, dessa contemplação, dessa meditação, de parar e observar. Dizem que os ateus estão nas grandes cidades. Né? Não existe ateu no campo. Justamente porque no campo ele consegue contemplar Deus e a magnitude. Natureza, né? A natureza manifesta a glória de Deus, né? Podemos se dizer então que no campo tem mais gente sábia do que nas próprias cidades, né? Então, a pessoa que mora nas grandes cidades como nós, em São Paulo, Osasco, só contempla o que o homem fez. Então, mas temos que ter uma visão melhor, não é? E pedir que o Espírito Santo nos limpa a nossa para-brisa para poder ver, não é? Sim. O que Deus, mesmo nessas cidades onde parece às vezes reina tanto corrupção e tanto egoísmo e tudo, não. Eu vou lhes dar um exemplo. Ontem à noite, minha esposa e fomos visitar um casal. E ele, uma semana atrás, foi diagnosticado com câncer. O termo que o médico falou é: vocês vão me ajudar com português agora, avassalador, como é? Avassalador. Ok. E ele falou, o médico falou, vamos fazer o possível, não é? E eu ali nessa hora, querendo dar uma palavra de sabedoria, de esperança para aquele casal, me lembrei uma história que eu ouvi muitos anos atrás de um menino adolescente que era pastor do campo, cuidando das ovelhas nas montanhas de Escócia. E como é que dois ministros do Evangelho, andando por ali, se encontraram com esse adolescente. E esse adolescente se abriu com os ministros, e os ministros falaram: mas você não tem medo aqui no campo de animais e outros animais? E à noite ele falou: tenho sim, tenho. E eles falaram: o que é que você faz nessa hora? Ele falou: eu fico aqui e eu me escondo aqui o melhor possível. Eles falaram: queremos dizer para você que há um pastor que cuida melhor das ovelhas do que você. E o menino falou: é? E eles falaram sobre o pastor, o bom pastor, que cuida das suas ovelhas. E o menino falou: eu quero conhecer aquele pastor. O menino não sabia ler. Eles, então, percebendo que dar uma Bíblia para ele não ia ajudar, mas eles falaram: então, queremos lhe ensinar uma coisa muito importante. O Senhor é meu pastor. E nos momentos quando há nevasca, quando está escuro aqui, talvez até animais selvagens bem perto, você faz assim, segure nesse dedo e diga: o Senhor é meu pastor. Eu entendo que aquilo é sabedoria. Saber como pegar um conceito muito além do que um adolescente podia talvez entender. Falar para ele sobre teologia ou dar para ele uma Bíblia que nem podia ler. Sim. Mas ensinaram esse rapaz que nos momentos difíceis ele podia dizer: o Senhor é meu Deus. E o casal ontem à noite acho que entendeu. Eu falei para eles: dia 12, quando você for operar, vai ser uma operação complicada. Mas teve que falar o resto da história. Ok, então você me ajude, talvez eu esqueci. Que o menino foi levado para o hospital. Ok. Então, esse menino, não no
o homem que contou a história, por sinal, foi um missionário, Max Lucado, que tem escrito muitos livros, né? E ele conta que, na hora, quando ele soube que o irmão dele, Max Lucado, estava doente, ele falou para o irmão essa história, porque o irmão, eu entendo, não era ainda crente. E quando levaram o irmão de Max Lucado para o hospital, o Max Lucado não podia estar ao lado dele naquela ambulância. Mas Max Lucado chegou no hospital, já tinha levado o irmão para dentro, e ele procurou a enfermeira para saber como é que o irmão estava. A enfermeira, eu entendo, acompanhou o irmão de Max Lucado dentro da ambulância. E ela falou, foi interessante, ele estava calmo. Eu cobri ele, mas ele falou, não, eu quero ficar com os braços para fora. E ele fez questão de segurar o dedo. Eu não entendi por quê, mas era a enfermeira contando essa história. Max Lucado entendeu perfeitamente, porque é que sabedoria que veio do alto, através de uma história que envolveu um adolescente nas montanhas da Escócia. Temos que voltar a entender que Deus ainda está se comunicando com pessoas. Sim. A sabedoria que vem do alto. E nosso papel como representantes, emissários do Rei dos Reis é contar para as pessoas que há esperança nesse mundo. Amém. Jesus fazia muito isso através de parábolas, né? Uhum. E as pessoas entendiam bem, Sim, né? sim. Entendiam muito bem isso. A gente que complica, né? A gente Muito. complica. Jesus é simples e a gente complica. Então, a sabedoria, ela, quando fala que está nas praças, é isso, tá acessível, a gente consegue, não é para alguns. Está disponível para todos. Amém. Só que algumas pessoas vão buscar, né? Uhum. A gente tem que buscar com zelo, a gente tem que estudar, alcançar, buscar esse Deus, né? Abrir o nosso coração. É isso. Irmã, falava antigamente sobre o Evangelho, que Cristo colocou o Evangelho na prateleira onde todos podem alcançar. Sim. Algumas pessoas, quando vão no supermercado por serem baixinhas, não conseguem alcançar o que está lá em cima. Sim. Mas Cristo, usando sabedoria que vem do alto, colocou o Evangelho na prateleira disponível. É isso. Pastor, o ser humano ele está buscando sempre melhorar, né? Então a gente vê a medicina, a tecnologia, está tudo muito avançado, né? E a gente vê as pessoas procurando muito psicólogo, psiquiatra, procurando coach. Nada contra, né? Eu já passei por psicólogo, já passei por coach, me ajudaram bastante. Ótimo. Mas existe um aumento dessas procuras porque as pessoas elas estão querendo se encontrar. Elas precisam se encontrar, porque saber a sua identidade, né? E como vocês, né, podem nos dar uma dica, nos conduzir. Como que a gente pode se encontrar? Por que as pessoas estão tão vazias à procura de quem sou eu, para onde eu vou, quem eu vou ser, sabe? Há muita crise de identidade nos nossos dias. Sim. Uma parte é porque o mundo todo dia está exigindo mais. Eles não aceitam uma coisa que é natural, você tem que ser melhor, você tem que ter muito competição, eu acho. Então, isso deixa a pessoa pensando, não consigo alcançar o que eles estão pedindo. Eles estão andando com o tempo muito cheio, fazendo coisas que ocupam o tempo, mas não conseguem fazer nada. São pessoas frustradas. Frustradas, muito frustradas. Sim. E como se encontrar?
Porque você vê que aumenta o número dos psicólogos, dos coaches, dos psiquiatras, psicanalistas, mas como que elas fazem para se encontrar? Qual dica que você pode dar para quem está assistindo agora falar assim, ó, eu encontrei minha identidade agindo assim. Sim, eu acho que este vou passar para o meu marido responder. porque eu tenho minha opinião, mas é uma coisa leiga. E eu sei que sem um relacionamento com Deus é difícil, porque Ele realmente conhece a gente melhor do que qualquer pessoa. Então, Ele ajuda a gente a realizar ser o que nós devemos ser se deixamos. Ele é o nosso fabricante, né? Sim, Quando tá com então, defeito. Yeah. Foi o que o então, pastor falou ontem. Ele falou assim: Sim. a gente pega um microfone, ele deu Sim. exemplo. Sim. Deu defeito. Quem que vai consertar esse microfone? Sou eu, não. Vou lá no fabricante. Ó. Sim, Deu defeito. para consertar. Sim. Muito bom, né? Sim. O nosso fabricante é o melhor refúgio, né? Sim, então tem que começar lá. E aí vai melhorando. E vai conseguindo usar os dons que Ele nos deu. Porque Ele nos conhece, então a gente fica mais realizado quando estamos fazendo as coisas para que Deus nos criou para fazer. E cada um vai ser diferente, mas o autor é o mesmo. Ele trabalha com material cru. Nós somos não completos, nós não somos prontos, mas ele vai lapiando, vai melhorando, vai fazendo as coisas em nossas vidas que nós precisamos para ser a pessoa que fica satisfeita, fazendo o que ele quer para a nossa vida. Usando a mesma analogia, de outro ponto de vista, quem é a fonte de verdade? Deus. Então, se alguém quer chegar à verdade, mesmo ele não reconhecendo Deus, e eu usei esta semana para alguém, mesmo o ateu que chega à verdade, mas diz que Deus não existe, está usufruindo de verdade do autor da verdade. Toda verdade começa a fonte é Deus. Então alguém pode se levantar o punho e dizer: eu não acredito em Deus, mas como eu amo a minha filha. É absurdo. Deus é amor. Você tem capacidade de amar, talvez de uma forma deturpada, sua filha, não devo dizer, ainda não completa amor. Plena, né? Não plena. Obrigado. Porque é Deus que criou dentro de você o desejo de amar aquela criancinha. E se nós pudéssemos entender que sabedoria, quando este mundo termina, o tempo termina, e todo o joelho vai se curvar e todo o joelho se vai dobrar perante Jesus Cristo. Pessoas vão dizer: por que não percebemos que Deus é amor, Deus é justo, Deus é a fonte de sabedoria? Por que era que fomos tão cegos e tão egoístas ao ponto de pensar que eu consigo, eu mesmo vou fazer? Você falou aí de tempo. Eu quero fazer uma pergunta sobre o tempo. Sabedoria tem só a ver com tempo? Ou seja, quem tem mais tempo de vida necessariamente terá mais sabedoria? Não, eu não acho só porque tem mais tempo de vida que tem mais sabedoria. Esse não é pergunta? Não é atrelado. Sim, então, porque eu conheço pessoas que têm pouco tempo em comparação, mas a gente percebe pela maneira que agem, reagem, a influência que eles têm muito sabedoria. E tem outras pessoas que chegam aos 70 anos e têm pouco sabedoria, porque nunca aproveitaram o tempo de Deus moldar isso na vida deles, usar a vida deles ao máximo. Então,
Eu acho que não. A resposta. Sim, claro. E eu concordo 100%. Eu já ouvi a nossa querida Nora Ágata, a pastora Ágata, mencionar mais do que uma vez que quando ela veio morar em São Paulo, trabalhou no escritório de apoio aos distritos. E tínhamos ali uma querida irmã que veio para fazer faxina. E essa irmã, eu não sei qual nível de ensino acadêmico que ela tinha, mas que ela tinha amor por Deus, amor pelo próximo. E a Agatha mencionou Leda. Leda é uma senhora que ama a Deus e ela, não me lembro que a Agatha usou o termo sabedoria, mas era óbvio que ela estava dizendo que aqui uma senhora que não tinha muita instrução nos mostrava como viver em paz. Essa senhora não chegava ali de manhã. Vocês sabem o que aconteceu com o dólar hoje? Vocês ouviram o que está acontecendo lá na Ucrânia? Ela estava lá e era como um raio de luz. Cantando. Como? Cantando. Sim, cantando. E enquanto ela estava fazendo faxina, limpeza lá dentro, cantando. E eu gostaria de dizer para os ouvintes que dizem, eu não sou pastor, eu não sei como fazer isto ou aquilo. Deixe só a luz brilhar. Meu Deus. Deixe a sabedoria de Deus sair pela sua vida. Porque o nosso mundo, agora vocês vão rir ou criticar. O que nós não precisamos não é mais eruditos, precisamos mais pessoas sábias, sim, que entendem da Por isso que a sabedoria clama nas praças. Sim. Sim. É como a voz que clama no deserto. Né? Mostre-nos. Agora estou falando sem ter aqui na minha frente, mas houve alguns gregos que parece que procuraram e chegaram e eles falaram, queremos conhecer a Cristo, não é? No Novo Testamento teria que voltar e ver o contexto, mas eram, pelo que eu entendo, homens inteligentes, Sim. eruditos talvez, mas queriam ver a Jesus Cristo. E eu creio que o nosso mundo está querendo conhecer a maior e melhor referencial de um Deus. E era Jesus Cristo, não é? E a sabedoria que Jesus Cristo demonstrou dia após dia. Quando foi, assim, a gente olha para vocês, não só a gente, mas muitas pessoas, né, se referem a vocês como pessoas sábias, né, referências. Vocês se olham, assim, a primeira pergunta é, vocês se olham no espelho e falam assim, eu alcancei um nível de sabedoria, É lógico que a gente sabe que sempre pode melhorar, mas hoje você se olha no espelho, Brenda, e fala assim, Não. não? Mas Para aconselhar, para conduzir, né? Você vê seus frutos, seus filhos, né? As ovelhas, tudo que você passou, você olha no espelho. Sabe que eu faço de manhã quando eu acordo, que eu falo para um grupo que a gente cuida, nossa igreja. Quando eu acordo de manhã, eu dou graças a Deus que eu estou viva. E segundo, eu falo, Deus, mostra-me alguém que eu posso abençoar hoje. E assim, Ele mostrando alguém. Então, eu posso ser uma bênção, eu quero ser uma bênção todos os dias. Então, Ele mostra, Ele dá uma certa, Ele dá-me eu chamo um mimo, em que se eu orei assim, eu posso abençoar alguém. Então, este para mim é sobremesa. Então, é um dia feliz. Eu fiz uma coisa que eu sei que Deus abriu as portas. Então, eu acho que todos nós podemos fazer isso. Que podemos acordar de manhã e dar graças a Deus, estou vivo. Estou vivo. Mostre-me, Deus, quem eu posso abençoar hoje.
E ele, Você tem tá dias falando, que eu quero ele ser nos, usada, deixa né? nos abençoar, muitos de um dia não, só. Mas este dia, eu acho que, só penso assim, este dia eu consegui chegar ao ponto de dizer isso todos os dias. E ontem mencionei este casal que estão sabendo que o homem tem câncer, não? E ontem à noite, saindo da casa deles, entrando no carro, ou ela ou eu, não me lembro qual, falou, bem, oramos hoje de manhã, que Deus nos usasse para ser uma bênção a alguém hoje. E o outro responder, fizemos a coisa certa. Então, talvez sabedoria é fazer a coisa certa na vida. E se nós definimos, eu sei o que é a coisa certa, e vamos manipulando, empurrando, insistindo, eu vou fazer. E eu ia brincar, mas às vezes... Pode brincar. eu ia dizer, quando você acorda de manhã e quer saber se é sábio, eu ia brincar, sempre eu pego meu celular e vejo quantas pessoas me deram like, não é? Porque então eu vou saber se alcancei ou não sabedoria. Eu tô lascado. A gente tem visto like para tantas coisas tão fúteis, tão pequenas, né? Não tem como contabilizar isso, né? E eu também ouvi uma vez o Ananiel, que é um ministro, compositor, ele também tem uma empresa de música e tal, ele falou assim, o critério de Deus não é o nosso critério. E aí ele fala assim que talvez, provavelmente, o louvor, a música mais cantada aqui no planeta Terra, talvez nem será tocada no céu. É o que ele diz, tipo assim, que a fama, né? A fama, isso aí não quer dizer nada, porque os olhos de Deus, o critério do céu é diferente dos nossos, né? Porque a gente pode ver uma igreja lotada, não sei quantas mil pessoas, né? E aquele líder talvez nem esteja lá no céu, a gente, né? O que ele tem falado. E eu achei isso tremendo quando eu pensei nisso. Eu falei, é verdade, né? O critério de Deus não é o nosso critério. Ele olha muito além do que a gente consegue enxergar, né? Que ele sonda o coração. E pode falar, pastor. Bem, e é lá que estamos. A irmã tocou no ponto. Hoje em dia estamos com ficamos obcecados, querendo que todo mundo... Reconhecimento. E eu entendo que uma vida de santidade é o oposto. Convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista, quando falou assim, ele poderia ter dito, eu sou... Como é que alguém apresenta hoje um astro? Eu coloquei ele lá, não é? João Batista falou, convém que ele cresça. E eu entendo que o mundo precisa é pessoas que estejam dispostas a dizer, eu vou viver de acordo com a sabedoria que vem do alto. A diminuir, né? Que estejam dispostos a diminuir para que ele cresça, né? Sim. Porque duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço, não é? O meu ego ou a cruz de Jesus Cristo, não é? Exatamente. Pastor, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Ele deu a oportunidade para Salomão pedir o que quisesse. Mas aí eu queria fazer uma brincadeira aqui com vocês, mas vocês não podem pedir sabedoria, né? Porque você já tem. Se Deus estivesse aqui e falasse assim, o que tu queres que eu te faça, né? Porque ele falou, Salomão, o que você quer? Ele poderia ter escolhido qualquer coisa e ele escolheu a sabedoria. Mas você já tem sabedoria. O que você escolheria se o próprio Deus viesse e perguntasse, Estevan Ripp, o que tu queres que eu te faça? Você poderia escolher qualquer coisa, você também, tá, Brenda? O que tu queres que eu te faça? Qual seria a resposta de vocês? Eu acho que eu ia dizer viver na sua presença, que nós vamos ter não, nem podemos imaginar como é que vai ser de viver na presença de Deus.
Você Como ia é? pedir para viver na presença dele. Se ele estivesse aqui agora falasse, Sim, sim, Intimidade com eu Deus. quero Sim, morar intimidade. com o Senhor. sim. Se viver, precisa, porque ele fala, sabemos, nós pensamos, aguardamos o dia. Então, Você anseia por Sim, isso. É, sim. é algo que está transbordando seu coração, é ver sim, Cristo. sim. Eu acho que Lindo. seria isso. E a eternidade começa já. Não é? Nós, Uhum. para o crente, quando nos convertemos, já tomamos o primeiro passo para dentro da eternidade. Sim. Cheguei no domingo de Páscoa e nós estamos andando, e mencionei a minha idade, nós estamos andando para Alvorada. E algumas pessoas pensam, a ovelha está andando para o pôr do sol. Reconheço que eu vou morrer como qualquer outro, mas sabedoria que vem do alto reconhece que nós estamos andando para a maior alvorada Sim. de sempre. A vereda do justo. Sim, Né? que nos leva cada vez mais. Exatamente. É como a luz da alvorada, né? Sim, Que vai crescendo, crescendo até Sim. se tornar o dia perfeito. sim, E eu acho que nessa trajetória a gente precisa buscar sabedoria, né? Ir para a fonte, porque eu penso que Jesus Cristo ele vem buscar uma noiva preparada que não vai viver com ele, mas que já está vivendo. vive Um relacionamento. e espera o dia do casamento, Sim. né? E espera o dia do casamento. Anseia Isso. pelo noivo, né? E está se mantendo pura Pura, para exatamente. aquele dia. Para aquele dia. Amém. Amém. Isso é sabedoria. É isso mesmo. Chegar naquele dia, não como quem escapou Por um de filho. algo ruim, mas como quem ansiou e o dia que Sim. tanto ansiou chegou. Sim. Se guardou, né? Como uma Sim. noiva, né? Se guardou, se Sim. protegeu para chegar naquele dia, Sim. entregar Sim. para o noivo. Tremendo, né? Eu ouvi esses dias, né, para a gente encerrar, algo muito precioso, né? Porque Sim. no Brasil, na nossa precioso. cultura, sempre o noivo entra primeiro. E ninguém dá muita atenção para o noivo. O noivo fica lá na frente, ninguém Ninguém olha quer tirar pra foto ele, com o ninguém noivo, quer só tirar quer com a foto. noiva. Sim. Nada disso. Ele falou até que o noivo entra, você nem percebeu que o noivo entrou, que ele já tá lá na frente, é o Não, primeiro. já estava lá na frente. Né? Estava lá na frente, ninguém nem viu. Mas a noiva, quando ela vai chegando, quando toca a música, ninguém precisa pedir para se colocar de pé, todo mundo se coloca de pé. Né? Mas quando ela vai entrando, Todo mundo e quer ela tira a foto dela, olha e para ela ela. olha lá para frente e ela não percebe ninguém que está à sua volta. O anseio dela Por é quê? ele. Porque ela está olhando. Nossa, Fixo. foi tremenda essa ilustração. Lindo. Sabedoria é nós caminharmos com esses olhares, com esse olhar fixo. E No ele noivo, que fala, a gente sabe que é ele que vai cuidar de nós, Sim, é ele quem vai suprir todas as nossas necessidades. sim. ele falou, né, que as câmeras chamando a atenção, todo mundo, né, a família, os amigos, mas não. Ela quer tá ele. com o olho Ninguém tá nem aí pra ele, nem lembrou que nem percebeu quem entrou. Mas os olhos Mas dela- os dela. Os olhos dela. Nossa, eu falei, anota pra você falar isso no casamento, que eu achei tão lindo. Sim. Não é? E para os casais que estão ouvindo este podcast, eu diria que a noiva que está olhando para o noivo somos nós. E eu estou falando agora ainda não tanto do lado espiritual, mesmo sendo o lado espiritual. A Brenda é mais linda hoje do que o dia que eu olhei para ela. E essa sabedoria é o que Deus quer dar para os casais que estão assistindo. Porque Quantos anos de casado, pastor? 53 já. 50, depois de 53 anos, Brenda, você ouviu que você Sim. é mais linda. Olha que lindo. Ele fala para mim sempre Ai, isso. meu Deus. Estou quase convencida. Que lindo, meu Deus. Mas essa é sabedoria.
E, infelizmente, o que os jovens e todos nós ouvimos o tempo todo: você está ficando mais velho, você não pode fazer o que fazia. Mas precisamos entender que estamos andando para a alvorada. Sim. E esse é o nosso alvo. Né? Isso. Amém. Amém. Queria agradecer a vocês, Muito foi um obrigado. prazer inenarrável. Vocês são pessoas maravilhosas e realmente referências para nós. Vocês estavam preocupados com o tempo, mas você vê quando a conversa flui, Sim, que coisa. a gente não vê. Sim, sim. Né? Sim. E vocês foi fácil, porque às vezes pessoas usam. Não estamos gravando agora, não. Não, estamos. Agora estamos. Ainda não acabou, não. Vamos despedir. Cuidado o que você fala. Mas queremos agradecer a vocês, né? Eu tenho certeza que todos vocês foram muito abençoados. Que coisa mais linda foi E conversar certamente com estão eles. desejando um pouquinho mais de sabedoria, né? A gente queria causar essa sede, né? E a gente quer trazer temas assim relevantes que possam acrescentar para a gente se olhar no espelho e falar o que eu preciso para melhorar, né? A gente já falou sobre o tempo com o pastor Matheus Catani, falamos sobre valores com a Agatha Praia, agora a sabedoria. Queremos temas que possam fazer a gente crescer como pessoas, né? Como cristãos, Família, como né? família. Queremos proporcionar para vocês crescimento em todas as áreas das nossas vidas, né? Então, queremos agradecer a vocês, muito obrigada, né? Por terem disponibilizado o tempo de vocês, né? Passamos um tempo muito precioso aqui. Que Deus Por continue toda a abençoando. sabedoria. Compartilhada. Que Deus continue abençoando vocês e usando a vida de vocês, a boca, as mãos, os pés, para pregar o evangelho, né? Um casal de missionários, uma honra, né? Pais do Brian, né? Maravilhoso. Então a gente conhece a árvore pelos frutos, né? O Brian é uma benção, já morei na casa do Brian, né? Sim, Da água sim, é que é uma verdade. benção. Referência, né? A gente fala, a gente só conhece quando mora. E aí eu morava lá e falava, eles não tem defeito. São maravilhosos, são maravilhosos. Então quero agradecer, muito obrigada, tá? Obrigado. Eu quero estender o meu agradecimento também ao querido Oscar, sempre ali Nosso amigo e produtor. por detrás das câmeras, cameraman, produtor. Sempre sorrindo, não? Sempre. E Parceiro. também agora eu quero, tá empreendedor. vendo essa camisa linda aqui? Eu vou até levantar aqui para mostrar para você, ó. Olha! Essa camisa aqui, desenho de autoria do Oscar, e ele está comercializando essas camisetas no seu site. O nome é mensagem.co. Certo, Oscar? É isso aí. Você que deseja comprar uma camiseta linda dessa, vai lá no site, né? E nós vamos deixar o link aí para você poder acessar o site lá e poder fazer a sua compra. Camisetas abençoadas. Obrigado, Oscar. Deus te abençoe. Obrigada, Oscar. Até a próxima. Até a próxima.